Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma terça-feira de conhecimentos físicos, né? Nossa famosa aulazinha de terça-feira. Então, vamos dar continuidade àquela parte de radiação que a gente estava vendo, né? Hoje, o nosso assunto é um pouquinho mais delicado, que é a radiação de corpo negro, tá bom? Que é uma parte que, a nível médio, é legal você entender como é que funciona e tudo, mas que até hoje, por exemplo, não caiu no exame, né? Não caiu no Enem. Pode ser, como o Enem é uma caixinha de surpresas, a gente sabe que pode vir qualquer coisa. Então, aquele negócio, está ali preparando para o que vier na prova você arrebentar. Bacana? Então, a gente vai para essa parte de radiação de corpo negro, nessa parte de hoje. Entender um pouquinho sobre como é que se exporta num gráfico, quais são as equações e também os cientistas que são envolvidos por essa parte aí, tá bom? É um assunto que não tem muita conta, então geralmente o aluno ele até gosta, porque não tem essa parte matemática, algébrica e tudo que o pessoal acha meio chato. Mas é um assunto bem teóricozinho, com várias regrinhas diferentes, então fica sempre atento aí a alguma dica, alguma coisa que possa te ajudar a sair da questão. Bacana? Então, vamos adiante que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Nosso objeto de conhecimento hoje é a óptica física, tá bom? Luz, radiação eletromagnética, espectro eletromagnético. A gente vai caracterizar essas ondas, ver como é que elas funcionam dentro da transmissão, como é que elas funcionam dentro de um corpo negro. Caninha? Então, vamos lá. Radiação do corpo negro. Como é que funciona isso? Todo corpo emite e absorve radiação. Bom, isso se dá origem na entropia dos corpos. Quando eu falo que todo corpo emite e absorve radiação, isso inclui a gente, eu, você e qualquer outra pessoa que esteja próxima a você. Essa pessoa está emitindo radiação nesse momento e você está recebendo essa radiação. Da mesma forma que você está emitindo radiação e ela está absorvendo. Qual é o problema? Os nossos níveis de radiação são tão baixos e irrisórios que não tem nenhuma dificuldade ou problema em isso acontecer, certo? É diferente quando você é exposto a níveis de radiação muito altos. Esses níveis de radiação altíssimos, aí esses são nocivos, podendo gerar algumas doenças, ou então perdas de membros, ou então coisas do tipo, tá bom? Então, a gente tem que ter noção de que todo o corpo é capaz de absorver e emitir radiação. Porque a radiação nada mais é do que energia liberada, tá bom? É uma forma de energia liberada que vem dos átomos e moléculas presentes no nosso organismo, ok? Quando a temperatura do corpo é maior que a temperatura do ambiente onde ele está inserido, a taxa de emissão é maior do que a taxa de absorção. Isso é natural. Todo corpo tende a emitir mais do que absorver, desde que a temperatura do corpo seja maior do que o ambiente onde ele está inserido. Quando a temperatura do corpo é menor que a do ambiente onde ele se encontra, a taxa de emissão é menor que a de absorção. Então, corpos de temperatura elevada, alta temperatura, o que é que eu tenho a dizer sobre eles? Altas temperaturas de corpo, alta taxa de emissão, emite muita radiação, tá bom? Emite muita energia para o sistema e baixa taxa de absorção. Joga pouca energia para o meu sistema, tira essa energia do sistema. Temperaturas baixas do sistema, temperaturas de posição baixa, o que vai acontecer? Eu vou ter uma alta taxa de absorção, vou jogar essa alta taxa de absorção e tirar uma baixa taxa de emissão para aquele meu sistema ali. Então, eu vou absorver bem e emitir pouco quando eu estou na temperatura amena. E o contrário acontece quando eu estou falando de temperatura alta. Vou emitir muito e absorver pouco, ok? Um corpo só não emite radiação térmica se a temperatura for de zero absoluto. E aí, quando a temperatura vai abaixando, eu vou perdendo emissão. Por quê? Porque a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, se eu estou com um corpo muito elevado de temperatura, eu estou com as moléculas muito agitadas. Quando isso acontece, essa vibração ocorre, eu vou jogar essa energia para fora de alguma forma. Quando eu jogo essa energia para fora de alguma forma, aquela emissão ali, ela vai diminuindo.
Por quê? Porque eu vou perdendo temperatura. Se eu estou perdendo temperatura, eu tenho uma taxa de vibração interna das moléculas baixa. Então, eu estou perdendo temperatura. Se eu não estou tendo temperatura, não estou tendo vibração nem para mim, como é que eu vou emitir? Então, eu vou ter uma queda, tá bom? Também da emissão. Então, você tem queda de temperatura e queda da emissão. E o contrário. Teu corpo está com temperatura muito elevada, taxa de agitação alta, tua emissão também vai aumentando. Tem essa ideia em mente, tá bom? Justamente por causa disso. Aí chegou no 0 Kelvin. O que é o 0 Kelvin? O 0 Kelvin é quando o corpo não emite nenhum tipo de radiação. Tá. O que é esse 0 Kelvin aí, Matheus? Bom, existem temperaturas e temperaturas, diferentes nomenclaturas. A gente é muito utilizado a escala Celsius, tá bom? A Europa, por exemplo, usa muito a escala Fahrenheit. E a gente também usa a escala Kelvin. A escala Kelvin é uma escala mais técnica e científica, tá bom? Então, vamos supor, você é um biólogo e você acha uma nova espécie de sapo, por exemplo. Aí você chama esse sapo, sei lá, de sapo das mangabeiras, por exemplo. É um nome aleatório aí. Mas você descobriu, vamos supor que você é da cidade de Mangabeiras, e aí você escolhe botar o nome sapo das Mangabeiras, em homenagem à sua cidade. Pronto, perfeito. Porém, o mundo inteiro pode achar uma espécie de sapo igual ao seu. Ele pode ser achado em vários lugares do planeta. Então, a galera não vai chamar de sapo das Mangabeiras, por exemplo, na China. Então, você põe esse nome desse animal em uma língua comum a todos os cientistas, que é a língua de latim, tá bom? O latim, porque ele é uma língua extinta e não vai sofrer alterações. Então, o mundo todo usa, apesar de ser uma língua morta. Kelvin é a mesma ideia. Quando eu estou fazendo um experimento aqui no Brasil, eu uso 25 graus Celsius. Quando eu vou lá para o Fahrenheit, eu tenho que usar outra escala, porque a temperatura vai ser diferente. Então, a gente precisa botar o 0 Kelvin. Por quê? A gente tem que botar na escala Kelvin. Porque a escala Kelvin é uma escala morta. É uma escala que não existe mais. Se é uma escala que não existe mais, todo mundo usa, porque é uma coisa mais científica, técnica, que não vai ter mais diferença. Então, quando eu falo do 0 Kelvin, eu estou no zero absoluto. E o zero absoluto é quando o teu corpo ele não consegue mais emitir nada. Nada. Não tem vibração de molécula. Você está no estado de criogenia. A sua molécula não vibra. Você não emite calor, você não tem respiração, você não tem nada, não tem nenhum funcionamento. Todas as células do teu corpo, todos os átomos do teu corpo estão congelados. Então, ali é o 0 Kelvin. Quando o corpo chega ao 0 Kelvin, ele não consegue emanar e nem absorver radiação. Bom? Toda matéria que se encontra em estado sólido ou líquido, também conhecido como matéria condensada, emite um espectro contínuo de frequência. Ou seja, não existe vasos vazios no espectro. E aí eu tenho matéria. A matéria ela se encontra em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Além deles, tem mais 2 estados, que é o estado de plasma e o estado de condensado. Quando eu tenho um objeto no estado sólido ou líquido, um objeto no estado sólido ou líquido, eu tenho uma matéria condensada. E ele emite um espectro contínuo de frequência. Isso quer dizer que não existem espaços vazios no espectro. Justamente aquela piada, né, que você tem, somos átomo, e o átomo tem 99% do seu espaço vazio, então você não é nada. Mas isso é mentira. Por quê? Porque você tem um espectro contínuo de frequência sendo emitido. E aquilo ali tira os espaços vazios do seu espectro. Quando um corpo se encontra a temperatura ambiente, ele é visto pela radiação, que ele reflete na faixa de frequência de luz visível. Se estiver a temperaturas altíssimas, em torno de 1000 kelvins, por exemplo, ele emite luz visível própria em intensidade suficiente para ser detectado pela visão humana. Então, toda vez que eu tenho um corpo onde eu tenho uma radiação muito alta, ele se brilhar, ele tem essa característica de emitir luz visível. Quando você vê radiação em desenhos animados, filmes ou coisa do tipo, geralmente é uma coisa de luz verde, né? Vocês já perceberam? Tem aquele símbolo da radioatividade, que parece um símbolo assim, de perigo, e geralmente a coloração é esverdeada. Por quê? Material muito radioativo, como o plutônio, que é usado em estações de produção de energia, né? Ou então bombas nucleares, que eu acho que é o mais famoso, é o plutônio, ele tem essa coloração esverdeada. Por quê? Porque ele está
a temperaturas altíssimas. Quando ele chega nessa temperatura altíssima, ele está liberando tanta radiação, que ela começa a brilhar. É diferente, por exemplo, do encandecer dos metais. Quando o metal encandece, ele está numa temperatura muito alta, então ele brilha. Exemplo, lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada amarelinha. Ou então a espada lá do ferreiro, lá da Idade Média, quando o cara tira a espada do fogo, ele está encandecida, né? A espada está incandescente. Então o cara está com a espada brilhando. É uma coisa diferente. Quando você está no espectro de luz visível em radiação, aquela coisa esverdeada, vem por causa da temperatura altíssima da própria radiação. Então a radiação joga a energia para fora e ela sai da forma brilhosa. E aquela coloração brilhosa, né, esverdeada geralmente, é justamente porque ele está numa temperatura muito alta e isso torna o espectro visível para a luz humana. É definido como corpo negro e quando a gente entende essa parte de radiação, a gente pode cair para o corpo negro. Que o corpo negro, que é todo aquele material, tá bom, que emite um espectro de radiação universal, que depende apenas da sua temperatura, não da sua composição. Então, quando eu tenho uma radiação universal que aquele cara pode emitir, eu tenho a temperatura dele sendo trazida para o sistema. Não depende da composição. Ah, Matheus, existem materiais radioativos? Existe, tá bom? Como, por exemplo, o plutônio mesmo, que a gente já falou, o césio, tá bom? São materiais bem radioativos. Por quê? Porque eles têm uma facilidade em liberar essa parte de radiação. Porém, todo o corpo emite. O que importa é a diferença, né, de porcentagem de liberação que você tem. Esse tipo de corpo absorve toda a radiação que incide sobre eles, daí determinando corpo negro, tá bom? Corpo negro é aquele que vai conseguir, né, absorver totalmente todo tipo de radiação levado para ele. Por quê? Porque ele é um cara que tem um espectro de radiação universal, tá bom? Ele tem um espectro de radiação universal. Então, da frequência mais baixa da radiação até a frequência mais alta de radiação, o cara absorve tudo, tá bom? E aí o corpo negro, que a gente chama de corpo negro ideal, ele absorve totalmente essa radiação incidente, ou seja, o valor da radiação que chega sobre ele é facilmente absorvido por causa da sua temperatura, tá bom? Então, todo o corpo pode chegar a ser esse fator aí. Depende da temperatura onde ele vai estar inserido. Então, ele vai absorver muito, tá bom? Essa figura representa um corpo negro perfeito, que não reflete radiação, considerando a temperatura de 0 Kelvin. Então, você tem essa situação dentro do sistema, quando eu falo da temperatura de 0 Kelvin. Não é ok, tá bom? 0 Kelvin. Justamente, deixa eu botar aqui do lado, temperatura de 0 Kelvin. Bom, justamente porque eu tenho essa parte aí do corpo negro gerado ao sistema. Ok, é como se fosse, gente, a parte de óptica luminosa, né? Que a gente já viu naquela parte sem tirar a óptica geométrica. Imagina que eu tenho um corpo preto. O que é um corpo preto? É um corpo que consegue absorver toda a luz que é emitida a ele. E o que é um corpo branco? Aquele que vai refletir toda a luz emitida a ele. Aqui eu estou falando de corpo negro, mas em relação à radiação. É a mesma ideia que eu tenho em relação à luminosidade. O que é um corpo negro ideal? É aquele que vai absorver toda a radiação exposta ao sistema, tá bom? Você tem toda a radiação exposta do sistema. E quando você não tem isso, você reflete parcialmente a radiação, que é o que acontece com a gente. A gente absorve e emite radiação. Então, aquela parte ali do corpo negro é quando você tem somente essa exposição aí, né? Somente esse valor que vai ter essa absorção total dentro daquele corpo. Na figura 2, uma temperatura alta, né? A gente tem aqui essa situação do corpo negro ideal, só quando ele está na temperatura elevada. Representando o corpo negro na temperatura alta, próximo a 1000 kelvins. Nesse caso, o corpo emite radiação na faixa de frequência de luz visível. E aí entra aquele caso que eu te falei do plutônio. Se eu tiver 1000 kelvins de temperatura,
que seria isso, Matheus? Isso aqui, gente, é 1.275 graus Celsius. Beleza? Imagina uma coisa a 1.275 graus Celsius. Temperatura absurda. Essa temperatura absurda permite a liberação daquele corpo em radiação, tá bom? Em radiação luminosa. Então, corpo negro absorveu tudo. Corpo negro ideal. Absorção total. O que é que eu faço? Eu começo a esquentar esse cara. Arrocho temperatura nele. Tá lá. Estou esquentando ele. Só que, obviamente, eu não vou esquentar ele para chegar a 1.275 graus Celsius. Por quê? É uma temperatura muito alta, era a quantidade de energia que eu teria que levar. Então, eu procuro fazer com que ele tenha essa composição com facilidade de absorver essa energia. Quando ele absorve energia térmica, em alta temperatura, ele libera radiação luminosa. O que acontece no plutônio? Vamos lá para a usina de produção nuclear. Na usina de produção nuclear, onde é que as usinas nucleares ficam, de produção energética nuclear? Próximos aos mares. Por quê? Porque precisa de muita água. Muita água mesmo. Por quê? O plutônio, se ele esquentar demais, ele entra no ponto de colapso. O plutônio está lá. Está aquecido para liberar radiação. Se eu libero radiação, eu faço com que gere vapor e aí eu consigo produzir energia nuclear. Tá, simples. Angra 1, Angra 2, né? E aquela situação de Angra 3 está sendo construída no Brasil. E aí, se eu não tiver um poder de resfriamento de fácil acesso, pode gerar uma catástrofe, como aconteceu na Ucrânia, né? Em Chernobyl. Lá, acho que era da década de 60, 70, não lembro. Mas Chernobyl teve esse processo lá de devastação. Por quê? Quando tu pega Fukushima, que foi uma usina que deu problema em 2012 no Japão, foi uma usina que sofreu um desastre natural, teve um tsunami que atingiu ela e acabou danificando o reator. Pronto. O reator está lá, está exposto. Qual é o problema do reator exposto? O sistema lá dentro é extremamente controlado. Você está trabalhando com plutônio, está mexendo com radiação. Aquilo ali é muito perigoso. Quando ele está esquentando, ele vai liberar energia. Liberar energia. Só que o plutônio ele libera energia mesmo se ele não tiver, entre aspas, aceso. Se ele não estiver emitindo luz. Por quê? Porque ele é um cara que tem um poder de radiação muito forte. Então, se você encontra com ele aqui, ele não vai estar brilhando, mas ele vai estar emitindo luz. Beleza? Vamos supor, essa caneta, vamos supor que é um pedaço de plutônio, não vai estar brilhando, mas vai estar emitindo radiação. Beleza? Pode afetar meu sistema, pode gerar célula cancerígena? Pode. Está emitindo radiação. Quando esse plutônio ele é enriquecido, já ouviram falar dessa expressão, né? Quando você tem uma radiação, aquele material enriquecido, ele está te gerando temperatura alta. Por quê? Se tiver muita temperatura, tu vai emitir mais. Então, eu quero arrancar aquela radiação para poder produzir energia. Então, eu esquento o plutônio e faço com que ele emita muita energia. Está enriquecendo ele. Pronto. Por vários processos. Mas a gente não vale a pena a gente falar sobre os processos agora. Mas certo que isso acontece. Tá. E aí, como é que eu faço? Boto a usina próxima à água. Por quê? Porque aquele reator ele tem que ser resfriado o tempo inteiro. Matheus, eu quero esquentar e está dizendo que vai resfriar. Por quê? Porque quando tu está esquentando alguma coisa, um corpo como o plutônio ele não tem noção do que está acontecendo. Beleza? Ele vai continuar absorvendo temperatura, emitindo radiação. Absorvendo temperatura, emitindo radiação. Esse é o processo padrão dele. Então, eu preciso arranjar uma forma de controlar aquela temperatura. Porque se passa desses 1000 Kelvin, já está perigoso. No 1000 Kelvin já é um absurdo de perigo. Então, eu tenho que gerar uma água lá dentro para resfriar e tudo, e manter a minha temperatura controlada. Fukushima 2012. Maremoto, né? Tsunamizinho, maremoto tá lá, pegou, pá, destruiu parte da usina. Expôs o resistor. Expôs o reator. A minha água que eu tinha, um sistema de refrigeração, já era. Aquele material vai continuar absorvendo e emitindo radiação de uma forma muito forte. Problema, colapsar. Se ele explodir, ele explode muita coisa ali. Então, precisa resfriar. Se vocês pegarem os vídeos, depois que acabar essa aula, se for no YouTube, vocês vão pegar lá os vídeos, tu vai ver vários bombeiros japoneses, né, com mangueiras e quantidade de resfriamento, muita água para tentar resfriar aquilo ali, justamente para não deixar o reator ser alimentado. Enquanto os engenheiros tentavam reverter o processo, ou então diminuir a radiação para poder fechar aquele sistema. Beleza. As Angras aqui do Brasil, Rio de Janeiro, costeiras também. Chernobyl não era.
Chernobyl não é uma cidade de costeira. Então, quando teve esse problema com o reator lá em Chernobyl, o que foi que os caras fizeram? Vários helicópteros despejaram quantidade de águas absurdas ali. Só que tu não tem uma facilidade muito grande de pegar água quando você está na região costeira. Então, você tinha que tirar de rio, tinha que tirar de vários lugares. O transporte era difícil. Isso acabou gerando colapso, né? Você não restaurou boa parte. Acabou gerando colapso da usina. E aí você tem toda aquela história de Chernobyl, nuvem de poluição que impediu, que espalhou por toda a Europa e tudo. Então, até hoje a cidade não é mais habitável. Acho que vai começar agora, a partir do ano que vem, a partir daqui a, não sei se essa década, eu acho, não é esse ano não, essa década. Começar a poder voltar a habitar algumas regiões próximas da Chernobyl, porque realmente foi um nível de radiação muito, muito, muito alto. Bacana? Justamente por causa disso. Beleza? Então é importante ter o controle da temperatura desses materiais, porque senão eles podem chegar a um colapso. É observado experimentalmente que a intensidade da radiação emitida é maior para frequências maiores. Quando a temperatura é mais alta, então você tem radiação emitida em frequências maiores. O trema não existe mais, viu, gente? Vou tirar aqui. Tá. Quando a temperatura é mais alta. Ou seja, quanto maior a temperatura, há mais abundância de radiação de alta frequência sendo emitida pelo corpo em questão. Ponto. É por isso que tu tem que controlar a temperatura do cara. Se tu não controla a temperatura do cidadão, a frequência emitida é muito maior. Então, você tem um corpo que está emitindo uma frequência muito alta, porque a tua temperatura já está muito elevada. Então, você não tem essa situação no corpo em questão. Uma situação bem comum que pode ser observada no cotidiano é o aquecimento de um objeto de ferro, por exemplo, a temperatura de 1000 Kelvin. Quando você faz isso, o que, é que vai acontecer? O cara vai começar a brilhar. Quando ele brilha, quando ele está na temperatura de 1000 graus Celsius, ele começa a emitir luz, por causa da temperatura. E aquilo ali é emissão de quem? De radiação de baixo porte. Não é uma radiação suficiente para te matar, mas também fica perto muito tempo para tu ver. Beleza? Então tem que ter cuidado nisso aí. Das observações experimentais, surgiu uma grandeza chamada de radiância espectral, que é RTF. Beleza? Simbolizado aí por RTF. Radiância espectral. Justamente o espectro da radiação emitida. Que é definida pela quantidade de radiação emitida pela superfície de um corpo em um intervalo de frequência dF e uma temperatura T. Intervalo de frequência e uma temperatura T por unidade de tempo. Então, a radiância espectral nada mais é que a radiação emitida pela superfície de um corpo em um intervalo de frequências e uma temperatura base para aquele corpo ali. Quando eu tenho isso, eu tenho um cálculo da minha radiância, tá bom? E eu posso plotar no gráfico. Radiância espectral de um corpo negro em função das frequências de radiação. A frequência da radiância máxima ocorre em frequências mais altas, quanto mais alta for a temperatura do corpo. No gráfico, a gente tem 3 exemplos de curvas possíveis. Então, vamos lá. Nível de radiância, 10 a menos 9 watts por metro quadrado hertz. Nível de frequência. Aqui no meio eu tenho a temperatura, né? Essa primeira curva de 1000 graus Kelvin, a segunda de 1500 e a terceira de 2000 Kelvin. Olha a diferença de curva. A radiância desse cara não chega a 1 no ponto máximo. E 1000 Kelvin, já é uma temperatura absurda. A radiância desse cara, mais ou menos 1,5. Bom, numa frequência de quase 2, desde 10 a 14 Hz. Olha a radiância daquele cara, numa temperatura de 2000 Kelvin. 3 vezes, tá bom? 3 vezes o nível de radiância do primeiro, tá bom? Então, ou 6 vezes o nível de radiância do primeiro, praticamente. Então, você tem que um dobro da temperatura é uma influência muito maior do que é o nível da frequência, por exemplo. Olha a frequência. A frequência foi de 1 para 1,5 para 2 e um pouquinho. Mas olha a diferença de radiância. 1000 graus, meio radiância vezes 10 a menos 9. 1500, uma radiância e meia vezes 10 a menos 9. 2000, 3000 radiâncias e meia, né? A 3,1 mais ou menos, 10 a menos 9. Então, o que acontece com a minha frequência de radiância máxima? Depende do quê? Quanto mais alta for a temperatura do corpo. Quanto maior o seu nível de temperatura, maior o seu nível de radiância. A emissão que ele vai ter para aquele meu sistema.
Muito cuidado com as unidades, gente. Eu não vou precisar que você decore a unidade, tá bom? Vou botar aqui 1.5, mais ou menos. Radiâncias de frequências. A unidade vai sempre em função do 10 a menos 9. Watts por metro quadrado hertz. Beleza? Então, só lembrar que o seu nível de radiância emitido é muito maior em função da temperatura. Bom, sempre associar ali a radiância do corpo em função da temperatura que ele vai estar emitindo dentro do sistema. Isso é importante para tu entender que a frequência vai aumentar? Vai. Nos pontos de pico? Vai. Porém, a frequência altera muito pouco em relação ao quanto a radiância altera em função da temperatura, tá bom? Então, lembrar também que eu estou falando da frequência de radiação de um corpo negro, tá bom? Em função dessa frequência gerada. E a gente chega na lei, a lei de deslocamento de Wien, ou de Wien, como você quiser chamar. No gráfico apresentado a seguir, podemos observar o comportamento de radiações emitidas por um corpo negro em duas temperaturas distintas, tá bom? Ao passar da temperatura T1 para T2, é importante notar que, vamos lá, o índice de máxima, você tem aqui a frequência embaixo pelo comprimento de onda máximo gerado pelo sistema, e as duas temperaturas, T1 e T2. E ali você tem um nível de emissão, né? Radiância que a gente já falou no gráfico anterior. Perceba que o nível de frequência da comprimento de onda não é tão diferente, mas pelo fato do T2 ser maior do que o T1, o nível de emissão de radiação máxima em 2 é muito maior que o índice de radiação máxima emitida em 1, justamente por conta dessa diferença de temperatura. Essa diferença de temperatura varia umas 6 vezes, tá bom? Em função um do outro. Mas não, isso não é taxação fixa, você tem que saber ver ali qual o valor que foi lhe dado no sistema de radiância. Mas, enfim, vamos para o que importa. Você entender, a parte de conta, gente, não é interessante você aprender nessa parte. A parte de conta é meio que irrelevante. O importante é você entender a ideia. Que quanto maior a temperatura que eu vou ter do sistema, maior a radiação emitida, a radiância emitida por aquele cara. Bom, exemplo lá do plutônio, tá bom? Do césio, aquela diferença ali, quando eles são aquecidos. Bacana? Morreu. A intensidade de cada radiação emitida de determinado comprimento de onda aumenta, bem como a intensidade total da radiação emitida e da potência total irradiada. Então, quanto maior for o comprimento de onda, justamente por causa de quê? Lá do valor da frequência. Lembra lá do valor da propagação de onda? Velocidade vai ser igual comprimento de onda vezes o valor da frequência emitida ao sistema. Então, a intensidade da radiação emitida de um determinado comprimento de onda aumenta, bem como a intensidade total da radiação emitida. Então, quanto maior for o comprimento, maior a radiação emitida. Logo, maior a potência, né, gerada pelo sistema. Potência total gerada por aquele cara. O ponto máximo da curva se desloca à medida que o comprimento de onda para a qual a intensidade é máxima diminui, né? Então, você tem que ter noção do seguinte. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Coisas que se multiplicam são inversamente proporcionais. Bacana? Coisas que se multiplicam são inversamente proporcionais. Então, quanto maior a frequência, menor aquele meu comprimento de onda para a liberação do sistema. Ok? Em 1893, o Wien demonstrou que o ponto máximo da curva, intensidade pelo comprimento, desloca-se de acordo com a expressão abaixo, determinada lei de deslocamento de Wien, né? Onde você tem que o comprimento máximo é igual à constante de dispersão sobre a temperatura, onde Bzinho é a constante de dispersão dele, cujo valor é fixo, 2,98 vezes 10 a menos 3, tá bom? Pode botar 2,9 vezes 10 a menos 3. Se for cair questão, geralmente, os caras dizem para você usar 3, mas é aquele negócio, saber esse valorzinho inteiro aí ajuda um bocado dentro desse sistema, tá bom? Então, lembrar que a intensidade da radiação emitida de um determinado comprimento de onda aumenta com a intensidade da radiação emitida. Então, vou ler a intensidade daquele gráfico ali.
Aquela curva que a gente está vendo é de intensidade pelo comprimento de onda, tá bom? E aí você tem a lei do deslocamento dele, que é justamente essa constante de dispersão. E a gente chega nos modelos quânticos, tá bom? Para as radiações eletromagnéticas. A famosa física quântica e aquela física mais idealizada. Bom, quando você vai para a física quântica, a gente vai para a física muito subatômica. Você está na parte de atomística, que é aquela parte de estudo da matéria e tudo. Você vai entrando mais ainda. Você vai entrando nos modelos quânticos, né? E ali você não tem uma certeza de tudo que acontece ainda dentro do sistema. Mas existem algumas causas e consequências que a gente já sabe. Primeira coisa que a gente sabe é a teoria eletromagnética de Maxwell. É muito útil para explicar os fenômenos relacionados à propagação das radiações eletromagnéticas. Então a gente vai se atrelar um pouquinho a ela, tá bom? E o que ela diz? Entretanto, não serve para explicar alguns fenômenos que ocorrem nas interações dessa radiação com a matéria, tampouco alguns fatos relacionados à emissão. Então, a primeira coisa que a gente vai entender, que a gente vai estudar ela para a propagação da radiação eletromagnética. Mas existem algumas outras partes da radiação que a gente vai precisar usar uma outra parte do sistema, tá bom? Justamente que eu te falo que aí lá dentro é muito detalhado ainda quando eu falo de radiação. Então, a gente vai pegar devagarzinho essa parte de modelos aí. Um exemplo disso é o espectro da emissão do corpo, que foi objeto de estudo de muitos cientistas durante meio século, uma vez que as ideias da época apresentavam incoerência entre as previsões teóricas e os resultados experimentais, tá bom? Então, a teoria eletromagnética do Maxwell é boa, porém não responde tudo quando a gente fala de espectro de emissão. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter duas curvas. Uma curva obtida a partir de resultados experimentais e uma curva prevista pela teoria clássica. Era para, de acordo com a teoria do Maxwell, né, de alguns outros cientistas que fomentaram o que ele falou, essa tracejada era a expectativa. Bom, isso aqui era o que era previsto. Isso aqui era a teoria. Não está previsto, não. Vou botar a curva teórica. Os caras falaram, bacana. Então, quais são os resultados esperados? Os resultados esperados eu consigo pôr nesse gráfico aqui. Aí os caras, beleza, vamos fazer o experimento. Fizeram o experimento. O que foi que eles viram? Que o gráfico era muito mais simples do que esse cara esperado. A prática, o experimento empírico, mostrou uma outra coisa, que a radiação ela vai crescer naquela intensidade luminosa até chegar a um determinado ponto próximo ao espectro visível. Depois disso, a radiação começa a decair. Bom, principalmente por causa do comprimento. Eu vou aumentando o meu lambda, o meu comprimento de onda. E minha intensidade luminosa aumenta também até um certo ponto. Intensidade luminosa não, desculpa. Minha intensidade de radiação, minha radiância subindo até um determinado ponto. Depois, começa a declinar. Então, à medida que eu vou aumentando o meu comprimento, estou falando de ondas bem grandes agora, a minha radiação, a minha intensidade de radiação vai diminuindo. Mas ela não cresce como uma assíntoca, né? Como era previsto, essa curva clássica aqui. Ela vai crescer, mas até um determinado pico. Depois do pico, ela começa a decair de acordo com o comprimento gerado. Então, você teria um comprimento até dentro do meu espectro visível, né? Quando eu tenho aí o famoso VAAV, vermelho, azul, anil, violeta, dentro daquele meu sistema ali, tá bom? O fato do comportamento do gráfico da intensidade de radiação do corpo negro em função do comprimento de onda previsto por Maxwell ser muito diferente, beleza? Muito cuidado com essa parte. É muito diferente do obtido por meio de dados experimentais. Ficou conhecido no século XIX como catástrofe do violeta. Bom, porque as partes ideológicas dele, quando ele falou do espectro eletromagnético, ele falou de uma forma perfeita. Somente quando eu falo da parte de radiação emitida. Porém, ele explicou tudo. Quando a gente for fazer na prática, o experimento foi um fracasso. Porque a curva prevista é muito diferente da curva verdadeira. Então, o que aconteceu? Em 1900, o Max Planck apresentou uma nova teoria, que entrava em conflito com a teoria clássica aceita até então, com o objetivo de solucionar o problema. O Planck supôs que, na superfície de um corpo negro, isso aqui é genial, havia osciladores harmônicos, OHS,
representados por cargas elétricas oscilantes. Então, ele primeiro diferenciou a parte interna e a parte externa do corpo e viu que aquela diferenciação poderia gerar justamente essa diferença de gráfico entre o gráfico esperado e o gráfico obtido, quando ele fala isso. E eles são capazes de assumir determinados valores de energia. Matematicamente, o Planck deixou um valor de conta. Aonde? O E é o valor da energia gerada. O N é o número quântico, ou seja, vai depender de elétron para elétron. Seria o número quântico gerado ali pelo sistema. O H é a minha constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo. E o F é a minha frequência do oscilador. Justamente o que os caras já tinham falado. Pô, vai depender da frequência. Então, tá bom. Mas, então, isso aqui vai ter uma relação com o comprimento da onda. O Maxwell chega e fala, beleza, é para ser assim, assim, assim. O valor do comprimento da onda vai influenciar. E aí, quanto menor o valor do comprimento da onda, maior a minha radiância, maior o meu nível de emissão daquela radioatividade. E ele vai crescer na forma de uma assíntoca. Ou seja, quanto mais o comprimento tender ao zero, mais a minha radiância vai tender ao infinito. E aquilo ali não se comprovou na prática, né? O valor do comprimento, à medida que ele diminuía, ia crescendo até chegar num determinado valor. Depois você teria a queda, tá bom? Voltando ali para o zero. E não quando você faz tendendo ao infinito, como o Maxwell falou. Aí entra o Planck. Planck falou da teoria dos osciladores harmônicos simples, OHS, que seriam cargas elétricas oscilantes presentes na superfície do corpo. Você teria um corpo negro ideal, novamente, e teriam cargas oscilantes na superfície do cara. Cada carga oscilante, gerada ali por um pequeno elétron, teria um valor energético diferente. Então, aí você cai para a equação que o Planck deixou, justamente deixando essa oscilação um pouco mais simples. Beleza? Cada valor de N representa um estado quântico, diferente desse oscilador, e será sempre um múltiplo do HF, que seria justamente o número da constante de Planck vezes o valor da frequência. O que significa que a energia do oscilador é quantizada, ou seja, posso assumir vários valores. A parte da física quântica ela é tão assim, como é que eu posso falar? Misteriosa ainda, porque tem essa parte de quantização. Às vezes a coisa se comporta como uma forma, às vezes como outra. Então, quando ele fala que o oscilador é quantizado, significa que não tem valor fixo. Ele assume valores dependendo justamente do seu estado quântico. De acordo com a física clássica, que é o que a gente estuda durante o primeiro e segundo ano, um oscilador harmônico simples pode ter qualquer valor de energia e não depende da frequência, e sim da amplitude de oscilação, que seria o movimento de MHS, né, que a gente viu lá no segundo ano. Isso se torna a atitude de Planck de propor uma nova teoria contrária a esses princípios bastante corajosa. Além disso, ele propôs que os osciladores existem na superfície do corpo, emitem e absorvem energia apenas ao passarem de um estado quântico para o outro. Então, você tem um oscilador no corpo, ele vai emitir e absorver radiação, porém, quando ele passa de um estado quântico para o outro. Então, não é uma coisa que acontece em inércia. Ele tem que ter uma movimentação energética para que você consiga ter essa parte de oscilação. Assim, se o oscilador passa de um nível maior de energia para um nível menor, por exemplo, estado quântico 2 para o estado quântico 1, ele emite uma quantidade discreta de energia, que corresponde matematicamente à diferença entre a energia de dois níveis. Caso passe de um nível menor de energia para um nível maior, de 1 para 2, ele absorve uma quantidade discreta de energia, analogamente ao caso anterior. Isso significa que a emissão e absorção de energia também ocorrem em quantidades quantizadas. Então, quando eu perco, eu vou emitir a perda, quando eu vou perder. Toda vez que o corpo perde estado quântico, ele emite. E toda vez que o corpo ganha um estado quântico, ele faz o quê? Ele absorve, tá bom? Então, essa
essa ideia que você tem que ver, por enquanto, da parte quantizada. Cada porção discreta de energia foi denominada quantum, que seriam os pacotes de energia. Termo que vem do latim, cujo plural é quanta. Em virtude disso, a teoria de Planck ganhou popularidade como a teoria dos quanta, tá bom? Essa partezinha aqui do Planck. Beleza? Então, galerinha, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aulinha aí sobre essa parte de radiação do corpo escuro, tá bom? Do corpo negro. Depois a gente vai falar mais sobre essa parte de radiação e entrar na equação de Planck para a gente poder entrar nas questões desse assunto, tá bom? Essa ideia teórica é bem interessante quando você fala desse assunto. A parte de conta desse assunto já não é tão agradável, mas a gente tem que dar uma passadinha por lá. Mas o importante é você entender a relação entre a radiância e a frequência de um corpo, onde é que Maxwell estava certo, onde é que ele estava errado, e como Planck conserta essa ideia gerada por ele através da diferença entre experimento teórico e experimento prático, quando a gente fala dessa parte, tá bom? Próxima aula a gente dá uma revisadazinha no Planck, principalmente quando ele fala de OHS, tá bom? Quando a gente fala de vibração dentro desse sistema. E aí diferencia a parte clássica da mecânica com essa parte da quantização, beleza? Então, rápido intervalinho para você tomar uma água e ir ao banheiro. Daqui a pouco a gente volta. Tchau!